A aula está oficialmente aberta. Hoje, dia 9 de setembro de 2024. Você está no canal Cuesta Verde Jornalismo de Verdade. Aí, gente, a nossa tradicional aula de segunda-feira. E semana polêmica, desde as manifestações do dia 7. O negócio está pegando fogo e teremos mais dia 29. Vamos se preparar? E para isso, conheça a Boutique do Cuesta, dado que a Boutique do Cuesta é uma consequência da parceria entre o Cuesta Verde e a Loja do Conservador. Sim, a Loja do Conservador, que comercializa camisetas, canecas, bonés e muitos outros produtos. Tudo feito com o que há de melhor e exclusivo para o patriota moderno. Acesse a Boutique do Cuesta, cujo link está na descrição, e se torne um conservador ou conservadora por dentro e por fora. É isso aí, gente, sem perda de tempo. Livro de oração em mãos. Como sempre, quem não tiver mãos em posição de prece, muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, El Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. E eu peço a Nosso Senhor El Cantare que não permita que injustiça alguma se cometa durante essa aula. Muito obrigado. Gente, vamos lá. Interessante que essa aula de hoje, por mais que a gente tente se distanciar da política, não adianta. As coisas convergem, divergem. Foi o caso seu, sabe? Aquelas espirais, quando do DNA. Não adianta, porque a vida é complexa. A vida é muito complexa. Eu lembro do Paulo Francis, do Manhattan Connection, criticando os outros. Paulo Francis, vocês têm uma vida muito simples. Que vida simples que vocês têm. A vida não pode ser simples, gente. A vida não pode ser simples. A vida é muito complexa. Tinha até uma revista que chama Vida Simples, não sei se existe mais. Cara, esse negócio de vida simples, isso aí é um mal, cara. Isso aí não, as pessoas não podem levar isso a sério, porque a vida é muito complexa. E a política acaba aparecendo aqui e ali, entra na religião, sai da religião, a religião entra na política, entra no futebol. Não adianta. Não adianta. Não tem como. E, seguindo a nossa aula aqui, ó, Os Exilados de Capela, ou da Capela de Edgar Armand. Aqui, ó. Vamos seguir o nosso estudo. Hoje vamos ter um tema, vamos acabar, como é que falo, resvalando na política, porque, veja só, nós vamos tratar hoje, dando sequência, no caso do livro A Caminho da Luz, um livro que foi psicografado pelo grande médium Chico Xavier, foi ditado, digamos assim, por Emmanuel, o espírito de Emmanuel. Emmanuel, para quem não sabe, até aquele filho do Chico Xavier, o Emmanuel é aquele espírito gozador, ele é bem humorado, ele é cheio de troça, alguns chamam de espíritos zombeteiros, ele é todo zoado, gostado de uma bagunça. Né? Então vamos lá. Hoje vamos tratar da parte do livro que chama Um Mundo em Transições. Há muitos milênios, um dos orbes de Capela, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingir a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. Ó, presta atenção nesse ponto. Atingir a culminância de um dos seus, vou falar de um dos seus subintentes, que tem vários ciclos evolutivos. Ora que as lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineadas. Como ora acontece conosco, relativamente às transições esperadas do século XX,
neste crepúsculo de civilização. Nota, o livro A Caminho da Luz é datado de 1938 e estamos em 2024, portanto, no século 21. Ok? Vamos esclarecer isso. O ciclo. O que é o ciclo? Na Rap Science, nós temos um termo que chama a roda do Dharma. O que é o Dharma? O Dharma é a lei. É a lei dada por Deus. Por exemplo, Deus, por exemplo, deu o povo hebreu, Deus hebreu, deu para o povo hebreu os 10 mandamentos, são 613 mandamentos, eles têm os 10 que seriam os princípios, os 10 princípios básicos, e daí eles abrem os outros 613. No Alcorão é dito que Deus envia de época em época um alvissareiro, um profeta, e com ele um livro, um guia, no caso a Bíblia, o Alcorão, o livro de Mórmon, e por aí vai. A Rap Science, temos os livros do mestre Hirokawa, a roda do Dharma é quando o ciclo dessas leis se cumpre, então consegue rodar, eles voltam por princípio. Revolução, quando fala revolução é voltar ao princípio, ou seja, as leis começam a se renovarem. É uma coisa curiosa isso. E isso vai girando tempos em tempos. A lei nunca é abolida. O próprio Cristo diz na Bíblia, no Sermão da Montanha, eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir a lei. Tem muito cara que fala, eu sou cristão, você come carne de porco? Como? Você come as comidas que não pode? Você tem tatuagem? Você não é cristão, cara. Porque isso é parte do Pentateuco. A lei, Cristo, eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir a lei. Ou seja, você está desrespeitando uma lei do seu Deus hebreu. Então a gente precisa deixar bem claro com isso. E quando dá o giro do Dharma é que essas leis precisam ser retomadas para se iniciar uma nova era. Ou seja, e aqui ele fala, lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineadas. Ora, como acontece conosco, relativamente às transições esperadas do século XX. Nós tivemos o fim do giro do Dharma recentemente. Inclusive, ele culminou com o quê? Com a pandemia. Você vê que lá houve um fim do mundo. Deu-se um novo ciclo dali. A gente tem que entender, gerou, tem que renovar de novo, tem que começar. Ali em 2020, deu-se início a um novo ciclo, que vai terminar em 2037, é uma previsão para 2037. Então, é o giro, são ciclos, para a gente deixar bem claro isso. Mas não é fim do mundo, Matheus? Vamos lá, vamos entender a coisa. No livro Juízo Final, Emanuel Swedenborg, seu autor, no capítulo alcunhado Dia do Julgamento não significa fim do mundo, diz que se as pessoas não têm conhecimento do significado espiritual da palavra de Deus, elas não podem deixar de entender que o juízo final significa o fim de tudo o que é visível aos olhos neste mundo, no plano temporal. Uma vez que diz que naquele tempo tanto o céu quanto a terra passarão e que Deus criará um novo céu e uma nova terra. Sendo que uma paródia deste entendimento é feita por Douglas Adams no livro O Guia do Mochileiro das Galáxias. Quando a Terra é destruída, em seu lugar é construída a Terra 2. Ou seja, aqui, vamos entender isso. Quando se fala fim do mundo, o pessoal entende que vai acabar tudo, vai destruir. Não. É o início, é o giro da roda do Dharma. Fecha-se um ciclo e começa outro. 2012, e cada povo que segue uma orientação, tem o seu ciclo. Em 12 de dezembro de 2012, todo mundo fala que era o fim do mundo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. No calendário que ele veio, o calendário Maia lá, deixa eu só confirmar aqui. Que eu acho que é calendário Maia. O calendário Maia estava marcado o fim do mundo deles, era o ciclo deles. É o fim do mundo, que é o fim de um ciclo, iria se renovar. Eles têm previsões de ciclo, ou seja, provavelmente, como se tratava de um fim mais drástico, chegaria
para eles um profeta alvissareiro mandado por Deus com uma nova lei. Fim do mundo, vamos de novo. Quando chega o profeta Cristo, Jesus Cristo, para os judeus, aqui marca-se o fim do ciclo deles. Inicia-se um novo ciclo. Muitos judeus não aceitam este profeta. Ninguém tem que aceitar porra nenhuma, mas a gente tem que entender que o alvissareiro vem e vem com o seu livro, e daí começa a surgir uma nova história. Tanto é que nasce o quê? O cristianismo. Como com o profeta Maomé nasce os islâmicos, com o profeta Joseph Smith nasce os mormons. Com Aleister Crowley, aquela turma, nasce a Golden Dawn, e daí vários segmentos. Com Mestre Hirokawa nasce a Rap Science. São ciclos que vão se encerrando e se renovando. Então a gente não pode ser catastrófico. O fim do mundo, essa ideia do fim, é muito sedutora para o pessoal, porque eles vivem pondo medo no povo. O povo adora uma catástrofe. Nossa, até ejacula, tem ejaculação precoce só de pensar numa catástrofe. Vamos lá. Vamos lá. Vamos voltar para o livro de Emanuel Swedenborg. Elas encontram mais apoio para essa interpretação no fato de que se diz que todas as pessoas então se levantarão de seus túmulos e que os bons serão separados dos maus e assim por diante. Mateus capítulo 25, versículo 31 ao 46. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 15 ao 17, e Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11 ao 15. Ora que em primeiro Tessalonicenses essa ideia está mais explícita. Vamos lá. Quando se lê que eis que temos a lhe dizer, de acordo com a palavra do Senhor, nós, os vivos, os que ficarmos em vida até a vinda do Senhor, não passaremos à frente dos que tiverem morrido, pois o Senhor mesmo, a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, descerá do céu. Peraí. É Deus ou Cristo? Aqui é a ideia que Cristo vai voltar. E então ressuscitarão, em primeiro lugar, os que morreram em Cristo, os que professam a fé cristã. Para você ser um infiel, você tem que ter sido fiel. Ou seja, os que professaram a fé cristã corretamente, sim, os que professaram a fé cristã incorretamente, não. Isso não tem nada que ver com os outros. Depois nós, os vivos, que ainda estivermos em vida, seremos arrebatados junto com eles sobre as nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Ou seja, eles viverão em vimanas, aquelas naves da cultura indiana, do Bhagavad Gita. Isso, no entanto, é o que uma leitura literal da palavra diz, porque o significado literal da palavra é terreno e reside no nível mais baixo do desígnio divino, embora mesmo ali absolutamente tudo contém algum significado espiritual. Ou seja, é algo de cunho atemporal. Ainda existe a questão temporal, por mais temporal que seja. Como resultado, as pessoas que entendem a palavra apenas em seu significado literal podem ser levadas a várias conclusões, como de fato aconteceu em todo o mundo cristão, resultando em inúmeras heresias, para cada uma das quais as pessoas encontram apoio bíblico. Gente, a gente precisa entender muito isso. E aí, vamos falar um pouco, nós vamos entrar nessa questão mais das profecias, dessa espera por esse fim, essa catástrofe, essa hecatombe que os caras ficam esperando, e não, como eu falei, que eu expliquei que é o fim do ciclo, ou seja, não tem o fim da estrutura terra. Você não vai precisar de uma Terra 2. Não vai acontecer o que ocorre em Mochileiro das Galáxias, que eles destroem a Terra e depois tem que encomendar uma Terra nova. Não vai acontecer isso. Que encerra o giro da roda do Dharma. A lei se completa e ela tem que renascer. E ela renasce com o quê? Com um profeta que traz o seu guia. Bem, essas leis, a gente tem que entender isso, que nós temos uma coisa, que é o Estado laico.
Só que é o Estado que ele só foi cria do iluminismo. Com tudo que o iluminismo cria não presta. É um Estado que se distancia de Deus. Isso é uma farsa. Não existe isso. As leis do homem não são maiores do que Deus. Tanto é que o Olavo de Carvalho, no Jardim das Aflições, ele fala muito dos Estados Unidos, por exemplo. Ocorre um fenômeno lá que é meio estranho, porque você chega num tribunal, o que acontece? O cara te dá a Bíblia, você jura em nome de Deus, é verdade, somente a verdade, não sei o que, comparado à Bíblia, põe a mão na Bíblia, o cara jura com a mão na Bíblia, mas vai ser julgado pela lei que foi criada pelos homens. Não tem um erro nisso? Teoricamente tem, porque quem deveria, claro, poder dentro do sistema de três poderes criado por Montesquieu, você tem o legislativo, o executivo e o judiciário. Quem cria as leis é o legislativo. Claro, esse sistema, Montesquieu era um iluminista. A gente tem que entender o seguinte, as leis criadas pelos homens, por isso é aí que nós precisaríamos de ter um Supremo Tribunal. Não esse Supremo Tribunal do crime que nós temos aqui, mas um Supremo Tribunal autêntico. Autêntico. Que quando o legislativo criasse as leis, ele validasse essas leis baseados na lei de Deus. Mas você fala, pô, mas o cristão tem um livro, o islâmico tem outro, o mormon tem outro, aí como é que fica? Por isso esses juízes deveriam ser intelectuais de altíssimo nível. Gente que faz, por exemplo, o que eu faço, que grandes mestres como John Fortune, Madame Blavatsky, Gray e muitos outros, tem que estudar as leis. Ele tem que estudar os livros de cada religião e aí ver se a criação do homem está amparada na lei de Deus. Porque sempre aparece, por exemplo, um esquerdinha que se acha muito inteligente, e ele é muito inteligente mesmo, falando, vocês não falam que o mandamento diz não matar? Não diz não matar. E vocês não são a favor da pena de morte? Dentro dos mandamentos tem a lei do talhão, seu burro. A lei do talhão diz olho por olho, dente por dente. Não é olho por mão, nem olho por pé. O cara mata, ele tem que ser morto. Senão quem se ferra é só o cara que morre. Que nem aqui nós temos uma lei que não é amparada na lei divina. Que o cara, por exemplo, que o cara mata uma pessoa, pena máxima, 30 e tantos anos de cana. O cara não fica nem 10, fica nem 5 se for ficar bonzinho na cadeia. E o que se fode, é o cara que morreu. Então, isso daí é uma lei que ela não é amparada, por exemplo, no talhão. Ela não é amparada. Aí o pessoal, isso não é medieval. Não, cara, não tem nada de medieval. Isso tem a ver com ajuste de contas para manter o equilíbrio cósmico. Você tem que manter o equilíbrio cósmico, senão você vai ter o desequilíbrio. E aí o negócio vira o samba do crioulo doido, velho. Que não dá. Por isso, esse Supremo Tribunal tem que ser estudiosos. Que nem o cara falou, vamos legalizar o aborto. Não, aborto é ilegal, velho. Não é a eutanásia, é a favor. Não, cara. Veja bem, se a pessoa quiser se matar, no caso, uma pessoa, problema dela. Ela depois vai se ver quando ele chegar diante do tribunal, ou no caso, o tribunal de Osíris, por exemplo, o coração for pesado, ela cometeu um crime contra a criação de Deus, que é o homem, que é por isso só. Lá é problema dela. Agora, o aborto, você está matando um inocente. Uma pessoa que não pediu. Aliás, a alma está esperando para nascer, ela tem função aqui, e quando você mata o inocente, você fode com toda a humanidade, porque essa alma não entra para cumprir a missão dela. E muitos outros aí. E aí nós temos que vários livros, vários estudos sobre misticismo para chegar a certas conclusões. E a lei, quando o legislativo forma uma lei, essa lei tem que ser amparada à lei de Deus. Tanto é, por exemplo, que na cultura judaica, os rabinos criaram o Talmud. O que é o Talmud? Como você não pode alterar a lei, você pode estudar a lei. Ou seja, você não precisa mudar a lei. Os caras ficam assim, não tem que mudar a lei, você tem que interpretá-la para poder que ela se aproximar ao máximo da lei de Deus. E para isso você precisa de juízes inteligentíssimos, gente que se dedique a esse estudo constantemente. Não que nós temos aí, que os caras não conhecem nem a lei que está aí, até que rasgaram a Constituição,
Tá se falando dos crimes cometidos pelo Careca lá, o cara rasgou a Constituição. Rasgou, ele meteu naquele moedor de carne a Constituição. Acabou com ela. Então, isso que a gente precisa entender nessa aula específica. Fim do mundo não é a estrutura Terra, mas segmentos sociais de cunho religioso que chegaram ao fim. Que eles obedeceram à lei de Deus, houve o giro da roda do Dharma e agora tem que ser iniciado um novo processo. E é aí que nós vamos, uma nova lei, um novo alvissareiro, uma nova população, ou seja, se essa população que passou, ela deveria, como eu já falei, eu falei no estudo da palavra, das leis do inferno, que a gente tem que preparar o mundo não para os nossos filhos, mas para nós mesmos, para as outras encarnações. Por isso que nós estamos aqui. Porque nós vamos chegar na outra encarnação e vamos dar sequência a esse trabalho. Isso é um trabalho, como eu já falei, para desenvolver a mente. Isso eu falei nas leis do inferno. Depois vocês procuram para ver aí. E aqui chegamos ao término da aula de hoje, gente. Então, vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto e que vocês mais gostam também, que é a hora que eu ganho uma graninha, hein, gente. Ó, você vê, a grana que vocês investiram, nós fomos para sábado, fomos para São Paulo, nos alimentamos, pudemos comer bastante, você volta com a fome de leão, fomos lá no Naldo comer lá, encher o bucho, que olha, dá uma canseira, o pé fica tudo moído, o dia inteiro andando. Mas, ó, por enquanto, eu vou passar para vocês que nós teremos o programa contando a história do evento. E olha, tem história isso, gente. História é o que não falta, ok? Então, na arrecadação de fundos, eu estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Via indireta, aliás, os meus livros, começando aqui por A Máquina da Verdade, nesse livro Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. Aproveitar que nós estamos no fim dos tempos, ó, isso aqui é para iniciar um novo tempo, hein, gente? Que o que eles estão fazendo com a molecada aí, de perverter a sexualidade da molecada, isso é coisa do diabo, velho. Isso aí é prova que o Satanás existe, porque olha, isso aí, como ele falou aqui, né? Falou aqui, ó, já voltando aqui, ó, as lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineadas, ó. Nós temos, por isso é a lei, para buscar o aperfeiçoamento, gente. E nós estamos se distanciando deles. Você vê que no fim desse ciclo eles querem distanciar. Quanto mais eles pioram, mais distancia. Mais a coisa. Os cristãos acham que é a volta do Messias. Para eles é. Para o cristianismo é. Bem, na sequência, o livro A Máquina da Verdade. A Máquina da Verdade é um livro, a saga de Kid Winchester, para os adultos. Esse livro aí o pessoal se diverte, é muito interessante. É um livro que trata de ciclos também, por curiosidade. Ok? Na sequência da descrição tem o curso Fundamentos do Exorcismo e aí vamos para os métodos de arrecadação de fundo por via direta. Tem o Apoia-se do meu blog O Mochileiro Místico, o Pix, você pode mandar uma grana para cá para nos reforçar o estoque. Ó, foi grana, meu, tá tudo caro, velho. Viagem tá caro. Você para comer na estrada, pô, vai tomar um café com leite, comer um pão de queijo, cara, você tem que assaltar o banco antes, porra. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Aí tem o Pix para vocês nos ajudarem. O PayPal para os nossos seguidores, nossos acólitos aí do estrangeiro. E aí tem, na sequência, o link da boutique do Cuesta para você comprar a sua farda para a próxima manifestação, dia 29 de setembro, no Brasil inteiro. Vamos ver se a gente consegue fazer aqui em Santos também. Aí, na sequência da descrição, tem Com Letras de Mateus, o meu álbum de rock em parceria com o meu amigo Renato Pop, para você ouvir um rock gostoso. E aí tem o contato do Cuesta, onde você manda as suas dúvidas, sugestões de pauta e coisa e tal. Seguindo, o grupo do Cuesta no Facebook, o grupo do X, o Právida Conservador, mas os caras não fecharam o X. Nós fazemos triangulações, cara. Aqui é criatividade pura, não adianta.
E o grupo do Cuesta no WhatsApp. Por final dos bar, o ponto de encontro dos acordes, para a gente tomar uma cerveja. Está o endereço no final, ó, Avenida Antônio Emerick 1589, na Vila Cascatinha, em São Vicente. Próximo evento, teremos aquele do meio da semana atenção, 7 de setembro de 2024, X versus Xandão. No sábado, dia 14 de setembro de 2024, às 18 horas, às 6 horas da tarde. No sábado, dia 14, atenção, dia 14 de setembro de 2024, às 6 horas da tarde, 7 de setembro de 2024, X versus Xandão. Ok, gente? Quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam e até a próxima. Bye! E na terça, hein? Amanhã temos mais. Bye!